Olá, turma! Sejam todos bem-vindos ao canal Desbravando a Física. Hoje daremos continuidade à nossa série de aulas do curso básico de Mecânica dos Sólidos. E o objetivo da aprendizagem dessa nossa aula é estudarmos forças distribuídas sobre vigas em duas dimensões. Eu me chamo Francinaldo e sejam todos bem-vindos a esta nossa 18ª aula. Nesta aula 18, nós vamos estar estudando cargas distribuídas sobre vigas em duas dimensões. E para ilustrar essa nossa aula, nós estaremos resolvendo uma questão do livro Mecânica Vetorial para Engenheiros, do B. Johnston. A questão ela diz o seguinte: determine as reações de apoio da estrutura abaixo. E aqui nós temos uma viga biapoiada submetida a um carregamento. A gente pode pensar esse carregamento como sendo representado da seguinte maneira. Vamos lá, vamos pensar em partes. Nós podemos pensar esse carregamento composto por um carregamento mais simples, triangular, que está aplicado na extremidade esquerda da viga, neste ponto A, até esse ponto B, que é o nosso apoio. Temos ainda um outro carregamento triangular, que vai do ponto B, do apoio B, até o apoio C. E ainda temos um terceiro carregamento que tem um formato retangular, que vai do apoio C até a extremidade direita da viga. Então aí nós podemos considerar esse carregamento geral como sendo a composição aí de três carregamentos mais simples. E a gente vai estar aplicando um resultado muito importante da mecânica dos sólidos, que afirma que quando nós trabalhamos com forças distribuídas sobre vigas ou carregamentos, aquela força concentrada equivalente àquele carregamento será numericamente igual à área da curva formada por aquele carregamento, por aquela distribuição. E esta força concentrada equivalente, ela deve passar pelo centro geométrico, pelo centroide da figura em questão. E aí a gente vai estar aplicando esse resultado extremamente importante e em seguida vamos aplicar as equações de equilíbrio para determinarmos os valores das reações de apoio, que é o que nós estamos querendo calcular neste problema. Então vamos agora identificar todas as reações de apoio que atuam nesta nossa viga. Temos aqui o apoio neste ponto B, que é um apoio de segundo gênero. Os apoios de segundo gênero, eles vão restringir o movimento, o deslocamento da estrutura em duas direções, tanto na direção X quanto na direção Y. Então, devido a esse apoio B, esta viga ela não vai sofrer nenhum deslocamento na direção X, muito menos na direção Y. E lembrem-se que nas direções em que está havendo impedimento do movimento, vão surgir forças de reações. Então, teremos nesta viga uma força de reação na horizontal, que nós podemos chamar de Bx, neste apoio B, e vamos ter também uma força de reação na vertical, que nós vamos batizar de By. Então, o apoio de segundo gênero sempre terá duas forças de reações, tá ok? Vamos agora analisar esse segundo apoio, que é um apoio do primeiro gênero. É um apoio móvel, diferentemente aqui do apoio B, que era um apoio fixo. O apoio C é um apoio móvel. Até porque nós temos aqui, ó, essas rodinhas que dá a entender que esta viga ela está livre para se movimentar na direção horizontal, que é a direção X que nós estamos considerando nessa questão. Então, direção horizontal será a nossa direção X e a direção vertical será a nossa direção Y. Então, devido a esses rolamentos, esse apoio C permite com que sua estrutura se movimente horizontalmente. Então, para esse apoio C, só vai existir uma única força de reação, que é na vertical, que nós vamos chamar de CY. Uma vez identificado as forças de reações que vão surgir nos apoios, e lembre-se, sempre surgem nas direções em que está havendo restrição de movimento. Apareceu aqui para vocês, ó, o que é que nós queremos determinar nesse problema. Nós queremos calcular o valor dessas reações de apoio, Bx, By e Cy, tá ok? Porém, para encontrarmos essas reações de apoio, nós precisamos antes simplificar esse nosso carregamento, explicitar o diagrama de corpo livre, para depois aplicar as equações de equilíbrio
para um corpo rígido em duas dimensões. Então vamos agora simplificar esse nosso carregamento. Nós podemos pensar que este carregamento ele é composto por esse carregamento triangular, que nós estamos representando por esta cor vermelha. Nós temos ainda esse outro carregamento também com a geometria triangular, que está representado por essa cor preta. E temos um terceiro carregamento, só que no formato retangular, representado por essa cor verde. E o que nós vamos fazer agora é simplesmente encontrar as forças concentradas equivalentes a cada um desses carregamentos. Então, para esse primeiro carregamento, nós podemos aqui substituir essa força distribuída por uma força concentrada equivalente, que será numericamente igual à área desse carregamento, dessa curva aqui, que representa esse nosso carregamento. Prestem atenção, turma, que esta força concentrada equivalente, ela sempre vai passar pelo centroide da figura em questão. Temos ainda, turma, essa nossa figura triangular, representada pela cor preta, e aí nós podemos simplificar. A força concentrada equivalente a esse carregamento, ela será numericamente igual à área da figura e vai passar pelo centroide desta figura, que é esse nosso triângulo retângulo. E por fim, a terceira figura, que é o nosso terceiro carregamento, pode também ser simplificado, de tal forma que a força concentrada equivalente é numericamente igual à área desse retângulo e vai passar pelo centro geométrico desse retângulo. Então vamos calcular a intensidade de cada uma dessas forças concentradas equivalentes. A força concentrada equivalente F1 é numericamente igual à área desse triângulo retângulo, cuja base vale 3 metros e cuja altura é representado por essa numeração que aparece aqui, 480 Newton por metro. Esse 480 Newton por metro é a carga distribuída, que começa nessa extremidade esquerda da viga, com 480 Newton por metro, e à medida que você avança para próximo desse apoio B, essa carga ela vai diminuindo, tá ok? Mas nesse ponto aqui, ela representa para a gente a nossa altura desse triângulo retângulo, já que a gente vai utilizar como estratégia o fato de que essas forças aplicadas, concentradas, equivalentes, serão numericamente igual à área da figura formada por aquele carregamento. Então, F1 é numericamente igual à área desse triângulo retângulo, cuja base é de 3 metros e a altura é 480 Newton por metro, dividido por 2. Isso vai dar igual 3 vezes 480 dividido por 2, jogando na calculadora científica, é igual a 720 newtons. Perceba que a unidade de medida de distância, ela naturalmente vai se cancelar, beleza? E a gente vai ter aí no final uma unidade de força. Agora, uma pergunta extremamente importante. Uma vez encontrada a força concentrada equivalente a esse carregamento triangular, quanto vale a distância de onde está sendo aplicada essa força concentrada equivalente até o ponto B, por exemplo, até esse apoio B? Quanto vale essa distância? Pessoal, pensa o seguinte, olha só. A força concentrada equivalente sempre vai passar pelo centro geométrico da figura. Como nós temos aqui um triângulo retângulo, nós sabemos que o centro geométrico, o centroide desse triângulo retângulo, ele está a uma distância em relação ao ângulo de 90 graus equivalente à base dividido por 3. Como a base desse triângulo é de 3 metros, então 3 dividido por 3 é igual a 1 metro. Consequentemente, como essa distância total é 3 metros e daqui para cá nós sabemos que é 1 metro, portanto, do ponto de aplicação da força F1 até o apoio B, nós teremos 2 metros. Então nós podemos dizer o seguinte, que essa força concentrada equivalente de 720 newtons está aplicado num ponto da viga, especificamente falando a 2 metros do apoio B. Beleza? Então vamos tomar esse apoio B como sendo a nossa referência para todas as forças concentradas equivalentes que nós vamos estar determinando nesta nossa questão. Então vamos agora para essa nossa figura 2, que também é um triângulo retângulo. A força concentrada equivalente é numericamente igual à área da figura 2, que é base vezes altura dividido por 2. Nesse caso, a base vale 6 metros,
A altura vale 600 Newton por metro. Então, teremos 6 metros vezes 600 Newton por metro dividido por 2. Multiplicando 6 vezes 600 e dividindo por 2, isso vai dar 1.800. Esse metro cancela com esse metro e vai resultar a unidade de força. Logo, a força concentrada equivalente a essa distribuição triangular é de 1.800 newtons. E onde vai estar sendo aplicada essa força, professor? Ora, como esse triângulo retângulo possui o ângulo de 90 graus nesse ponto aqui, então essa distância de aplicação da força em relação ao ângulo de 90 graus vale base dividido por 3. Nós vimos isso em aulas passadas. Qualquer dúvida, basta você analisar aí algumas aulas passadas que você vai ver a explicação. Isso daqui é tabelado, beleza, turma? Então, a base desse triângulo retângulo é igual a 6 metros. Dividido por 3, isso vai dar igual a 2 metros. Uma vez que esta força está aplicada a 2 metros deste ponto aqui, que é o nosso apoio C, quanto vale a distância de aplicação da força em relação ao apoio B? Ora, essa distância aqui entre os apoios vale 6 metros. Como esse pedacinho aqui é 2 metros, então essa distância da aplicação da força F2 até o apoio B será 6 metros menos 2 metros, que vai dar igual a 4 metros. Então, a força F2 é a força concentrada equivalente a essa distribuição triangular de força e está aplicado a 4 metros deste apoio B. E, por fim, vamos agora analisar a nossa terceira figura, o nosso terceiro carregamento, que tem uma geometria retangular. Logo, essa força concentrada equivalente será numericamente igual à área do retângulo, que é a base vezes a altura. A base vale 2 metros e a altura vale 600 newton por metro. Lembre-se que eu falo altura entre aspas. Então, 2 vezes 600 é 1.200. O metro cancela com metro e sobra apenas a unidade de força. Até porque a força é numericamente igual à área dessa curva formada por esse nosso carregamento, que compõe esse nosso carregamento. E aonde vai ser aplicado, professor, essa força F3? Em que ponto da viga? Pelo resultado que a gente apresentou aqui para vocês, qual foi o resultado? Que quando estamos estudando forças distribuídas, nós podemos representar a força concentrada equivalente como sendo numericamente igual à área da figura que compõe aquele carregamento. E essa força, ela sempre vai passar pelo centroide da figura em questão, da figura formada por aquele carregamento, por aquela distribuição de força. Portanto, o F3 está passando pelo centroide desse retângulo, que, devido à simetria, vai estar localizado a uma distância que representa aqui a base dividido por 2. Então, essa distância do centroide até a extremidade direita da viga, até esse ponto D, vale 1 metro, da mesma forma que para o lado esquerdo, essa distância do centroide, no caso aqui do retângulo, analisando apenas a distância horizontal. Em relação a esse apoio C, também vale 1 metro. O centroide vai estar no centro geométrico desse retângulo e essa força concentrada equivalente vai estar passando por esse centroide, que em relação à viga vai estar aqui, nesse ponto, aplicada nesse ponto, que está a 1 metro de distância da extremidade direita da viga, que é o ponto D, e está a 7 metros de distância em relação ao apoio B. Até porque a distância desse apoio até esse ponto da viga onde está sendo aplicado a força F3 é de 6 metros mais 1 metro. Portanto, a distância de aplicação dessa força de 1.200 newtons, que é a força concentrada equivalente a esse carregamento retangular, em relação ao ponto B, essa distância vale 7 metros. E agora nós vamos representar o nosso diagrama de corpo livre, que nada mais é que todas as forças que vão atuar neste nosso corpo, nesta nossa viga. Como forças atuando na nossa viga, nós temos as seguintes: F1, que representa a força concentrada equivalente àquela distribuição triangular de forças. Lembrando que essa força concentrada equivalente F1 está a uma distância de 2 metros deste apoio B.
Temos ainda as forças de reações Bx e By que surgem nesse apoio, já que é um apoio de segundo gênero. Ainda temos aqui a força F2, que é a força concentrada equivalente àquela nossa distribuição também triangular de forças, que está a uma distância de 4 metros deste apoio B. Ainda temos a força de reação neste apoio C, já que é um apoio de primeiro gênero, admite apenas uma única reação. E, por fim, temos aqui a força concentrada equivalente àquele nosso carregamento retangular, que vai estar a uma distância de 7 metros deste apoio B. Uma vez explicitado o diagrama de corpo livre, que é analisar todas as forças que atuam no nosso corpo rígido, vamos agora aplicar as equações de equilíbrio para o corpo rígido em duas dimensões. Para que o corpo rígido ele esteja em equilíbrio em duas dimensões, são necessárias duas condições. É importante que ele esteja em equilíbrio tanto de translação como em equilíbrio de rotação. As condições necessárias e suficientes, matematicamente falando, para que esta viga ela esteja em equilíbrio de translação é que o somatório de todas as forças que atuam sobre ela, tanto na direção x quanto na direção y, seja igual a zero. Então, essas duas condições, elas são essenciais para o equilíbrio de translação, para que esta sua viga ela não sofra nenhum movimento, nenhum deslocamento na horizontal, muito menos na vertical. Já a condição necessária e suficiente para que esta viga ela esteja em equilíbrio de rotação é que o somatório de todos os momentos que atuam sobre essa viga em relação a um determinado ponto seja igual a zero. Então vamos estar aplicando essas três equações de equilíbrio para determinarmos os valores das reações de apoio. Então, primeira equação de equilíbrio, somatório das forças que atuam sobre a nossa viga na direção x igual a zero. Vamos convencionar que todas as forças que apontam para a direita terão sinais positivos. As forças que apontarem para a esquerda terão sinal negativo. Olhando para essa nossa questão, para esse nosso diagrama de corpo livre, nós só temos uma única força na direção horizontal. Portanto, a mesma deve obrigatoriamente ser igual a zero, já que esta nossa viga ela não pode sofrer nenhum deslocamento na horizontal. Vamos agora aplicar a nossa segunda equação de equilíbrio, que diz respeito ao somatório das forças na direção y igual a zero. Vamos convencionar que todas as forças que apontam na direção vertical para cima serão positivas. Ao contrário, forças que apontam na vertical para baixo terão sinal negativo. Então vamos começar aqui, turma. Olha só, F1 ela será negativa, pois está apontando o contrário à nossa convenção. BY será positivo, pois está apontando no mesmo sentido da nossa convenção. F2 negativo, CY para cima positivo, F3 para baixo negativo. Portanto, nós temos essa expressão que representa o somatório de todas as forças na vertical que atuam sobre esta viga. Vamos agora substituir os valores que nós já conhecemos. Por enquanto, vou pegar aqui as forças de reações BY e CY. Nós vamos manter no primeiro membro dessa igualdade, enquanto que F1, F2 e F3, que são as forças concentradas equivalentes àqueles nossos carregamentos, que já foi calculado anteriormente, nós vamos passar para o segundo membro. Teremos que BY mais CY é igual a F1 mais F2 mais F3. Uma vez que no primeiro membro eles tinham sinais negativos, ao passar para o segundo membro, eles trocaram os sinais. E agora nós vamos substituir o valor de F1, F2 e F3. Nós calculamos isso anteriormente. F1 vale 720 newtons, F2 vale 1.800 newtons e F3 vale 1.200 newtons. Portanto, encontramos uma relação importante ao aplicarmos esta equação de equilíbrio na vertical. Nós vimos que a soma da reação de apoio BY mais CY é igual a 3.720. Não deu para determinar ainda o valor das reações. Pelo menos nós encontramos uma relação que pode ser útil futuramente. Vamos chamar essa relação de relação 1. E agora nós vamos estar aplicando a nossa terceira equação de equilíbrio,
que diz respeito ao equilíbrio de rotação, o somatório dos momentos gerado pelas forças em relação a um determinado ponto tem que ser igual a zero. E aqui nós vamos adotar, turma, que todas as forças que estão girando essa nossa viga no sentido anti-horário terão um momento positivo. Lembrando, turma, que o momento de uma força, que é a mesma coisa que torque, é o produto da força pela distância perpendicular, quando estamos trabalhando em duas dimensões e na sua forma escalar. Então, momento é força vezes distância perpendicular. E aqui nós temos o poder de escolher um ponto sobre a viga para calcularmos o somatório dos momentos. E aí você pergunta, professor, qual ponto escolhermos? Ora, estrategicamente, escolhe um ponto sobre a viga que você tem alguma força desconhecida aplicada. Porque você fazendo isso, você vai estar eliminando aquela força, aquela incógnita da sua equação de equilíbrio, o que vai facilitar a resolução daquela questão. Então nós podemos escolher aqui, ó, o ponto B como sendo o ponto para calcularmos o somatório dos momentos, já que neste ponto aqui nós temos a força BY, que até então ela é desconhecida. Poderia ser também escolhido aqui como ponto estratégico para calcular o somatório desses momentos, o ponto C. Então, qualquer um desses dois pontos, você vai conseguir no final resolver o seu problema facilmente, tá certo? Então, vamos calcular esse somatório dos momentos em relação ao ponto B. E aí a gente deve calcular o torque ou o momento gerado por cada uma das forças em relação àquele ponto escolhido. Lembrando que as forças que estão aplicadas neste ponto, elas não vão gerar momento, uma vez que a distância perpendicular será igual a zero. Vamos agora representar aqui o somatório dos momentos em relação ao ponto B. Está aqui a nossa expressão que nós vamos justificar nesse exato momento. Calculando o momento gerado pela força F1 em relação ao ponto B, é o produto da força F1 vezes a distância perpendicular. Então vai ficar F1 vezes 2 metros, que é a distância de aplicação de F1 em relação ao ponto B. Agora vamos analisar o sinal desse momento, se é positivo ou negativo. Aí você vai imaginar aquela força girando em torno do ponto que você escolheu para calcular o somatório dos momentos. Como a força está apontando na direção vertical e para baixo, então o giro ele tem que ser no sentido anti-horário. E esse giro no sentido anti-horário, ele está o mesmo sentido da convenção, portanto será positivo. Logo, o momento gerado pela força F1 em relação ao ponto B, ele é positivo e vale F1 vezes a distância perpendicular, que é igual a 2. Muito bem. Então, calculado o momento gerado pela força F1. Vamos agora calcular o momento gerado pela força F2 em relação ao ponto B. Agora você já percebe o seguinte, ó, que a força F2 já está do outro lado em relação ao ponto B, mas continua apontando para baixo. Aí você vai encontrar a intensidade do momento, que é a força vezes a distância perpendicular. A força vale F2 e a distância perpendicular do ponto de aplicação da força F2 até o ponto B, que foi o ponto que nós escolhemos para calcular o momento, é de 4 metros. Então vai ficar F2 vezes 4. Agora vamos analisar o sinal para esse momento, se é positivo ou negativo. Para isso você vai imaginar essa força, ela girando em torno do ponto escolhido. Para que essa força F2 ela gire em torno do ponto B, ela tem que andar aqui no sentido horário. E o sentido horário é o sentido contrário à nossa convenção. Portanto, terá um sinal negativo. Então, o momento gerado pela força F2 é negativo, uma vez que essa força ela vai rotacionar a sua viga no sentido horário. Vamos agora analisar o momento gerado pela reação de apoio CY em relação ao ponto B. Perceba que o CY está apontando na direção vertical para cima. Momento é o produto da força vezes a distância perpendicular. A distância vale 6 metros. Então vai ficar CY vezes 6. Agora, o sinal do momento, muita atenção. Como a força aponta para cima, imagine você girando aqui, essa força, você rotacionando ela
em torno do ponto B. Então, essa força aqui, ó, ela vai estar girando em torno do ponto B no sentido anti-horário, que é o mesmo sentido da nossa convenção. Portanto, o momento gerado por essa força em relação ao ponto B, ele será positivo, já que a força tende a rotacionar a viga no sentido anti-horário, que é o mesmo sentido da nossa convenção. E por fim, vamos agora calcular o momento gerado pela força concentrada equivalente F3, que vai ser o produto da força F3 vezes a distância perpendicular até o ponto B, que é igual a 7 metros. E o sentido desse momento, ele vai ser negativo, uma vez que F3 tende a girar no sentido horário em relação ao ponto B. Logo, esse torque gerado pela força F3, ele será negativo e é igual à intensidade da força vezes a distância perpendicular. Muito bem, agora nós vamos, turmas, substituir os valores de F1, F2 e F3 que já foram calculados anteriormente, que são as forças concentradas equivalentes aos carregamentos 1, 2 e 3. F1 vale 720 newtons, multiplicado por 2. F2 vale 1.800 e o F3 ele vale 1.200 newtons. E agora vamos simplificar essa nossa expressão. 720 vezes 2 é igual a 1.440. Menos 1.800 vezes 4 é igual a 7.200. E agora multiplica menos 1.200 vezes 7, que é igual a menos 8.400. E aqui nós temos igual a zero. E agora, professor, agora nós podemos, ó, operar esses caras aqui, ó. 1.440 menos 7.200 menos 8.400, isso vai dar igual a menos 14.160. Passe esse cara agora para o outro membro. Como ele está negativo, ele vai passar para o segundo membro da equação positivo. Então, nós vamos ficar com 6CY igual a 14.160. Lembrando que esse 6 ele está multiplicando. Aí você já pode passar para o segundo membro com a operação inversa. Se ele estava multiplicando, ele passa dividindo. Então, isolando o CY, nós teremos CY igual a 14.160 dividido por 6. Ao dividir 14.160 por 6, nós vamos obter como valor para essa nossa primeira reação de apoio o resultado de 2.360 newtons. Então, determinado a nossa reação de apoio CY. Vamos chamar esse resultado de resultado 2, já que o mesmo ele pode ser importante futuramente. E agora, professor, agora nós vamos substituir esse resultado 2 lá na nossa equação 1. Quem é a nossa equação 1? Equação 1 é BY mais CY igual a 3.720. Como já foi encontrado o valor de CY, então substitui aqui na equação 1, lembrando que ele é positivo, vai passar para o outro lado negativo, e aí nós vamos ficar aqui BY, isolando BY, vai ser 3.720 menos CY. Só que CY é 2.360. Jogando isso na calculadora científica, nós obteremos para o valor de BY 1.360 newtons. E com isso, turma, nós concluímos essa nossa questão. Determinamos o valor de CY, determinamos o valor de BY e determinamos o valor de BX, que eram as nossas reações de apoio. Quero chamar a atenção para o seguinte fato. Todas essas reações que foram calculadas apresentam sinais positivos. Isso quer dizer que no nosso diagrama de corpo livre, todos os sentidos dessas reações que foram adotadas lá estão coerentes, estão contribuindo para o equilíbrio do nosso sistema. E com isso, turma, nós finalizamos essa nossa questão de hoje. Na aula de hoje, tivemos como objetivo de aprendizagem estudar forças distribuídas sobre vigas em duas dimensões. Quero agradecer imensamente a atenção de vocês, pedir que não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para terem acesso aos demais vídeos da série. Foi um imenso prazer estar aqui com vocês. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.